Olá, eu sou Elza Mouraria e você está no canal Bendito. A partir de agora, você vai ouvir a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em poucos minutos. Começando por Gênesis, Gênesis começa com a criação perfeita de Deus, seguida pela queda do homem, que resultou na expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden. Depois, temos a primeira tragédia familiar, quando Caim mata seu irmão Abel. A partir daí, o que vemos é um aumento significativo do pecado entre os homens, que culminou com o dilúvio, de onde só escapou Noé e sua família. Era o primeiro recomeço da humanidade. Depois disso, mais uma vez, o pecado se multiplicou de forma assustadora, levando os homens a se unirem na construção da Torre de Babel. E mais uma vez, Deus interviu, separando os homens através da criação dos diferentes idiomas, impedindo assim que eles se comunicassem e continuassem o seu projeto. A partir de então, Deus começa a colocar em prática o seu plano de ter um povo exclusivamente seu. Ele então chamou Abraão, fez grandes promessas a ele, que incluía um filho temporão chamado Isaque. As promessas se estenderam a Jacó e aos seus 12 filhos. Mas Deus usou especialmente um deles, José, para levá-los ao Egito e lá formar a nação de Israel. O livro de Êxodo nos conta que no começo foi tudo muito bom lá no Egito, mas com a morte de José e a rápida multiplicação do povo, o novo rei do Egito escravizou todos os descendentes de Jacó. E isso durou 400 anos, até que Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Com muitos milagres e maravilhas, o povo saiu do Egito e peregrinou no deserto por 40 anos em direção à terra de Canaã, conforme Deus havia prometido a Abraão. À medida que caminhavam pelo deserto, Deus os guiava, os guardava e lhes dava em detalhes as leis e as orientações necessárias para que eles as cumprissem quando estivessem na terra prometida. Inclusive, Deus deu o projeto completo para que Moisés construísse o tabernáculo, que seria o local de adoração a Deus no período de peregrinação. Nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos mais detalhes dessas leis, orientações gerais de como prestar o culto a Deus e o relato da morte de Moisés, antes de chegar à Terra Prometida. Nesse período, nós podemos incluir o livro de Jó, que alguns dizem que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué como seu sucessor. Josué era um guerreiro valoroso que levou o povo à conquista da Terra Prometida. Depois da morte de Josué, temos o livro de Juízes. Esse livro relata a instabilidade espiritual do povo, servindo aos deuses pagãos, atraindo para si a ira de Deus, que os entregava nas mãos dos seus inimigos. E quando eles se viam em grande angústia, clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz para os livrar. Uma vez livres, eles voltavam a pecar. Pecando, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Aflitos, eles clamavam a Deus e o Senhor levantava outro juiz para os libertar. E assim foi durante muito tempo. Exemplos clássicos desse período são Gideão e Sansão. Nesse período também se desenrola a linda história de Ruth, a jovem moabita viúva que se casou com Boaz, o israelita, e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Em 1 Samuel, encontramos Samuel exercendo o papel de juiz, profeta e sacerdote entre o povo. Como todas as nações da terra tinham um rei, o povo queria ter um rei também. E Deus lhes deu Saul. Mas ele acabou sendo rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. No seu lugar, Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei. Só que ele não assumiu de imediato o trono. Mas Deus já começou a mostrar claramente que ele era um homem segundo o seu coração. Davi matou o gigante Golias e foi perseguido por Saul, até que por fim Saul acabou morrendo na guerra depois de 40 anos de reinado. O livro de 2 Samuel relata que, depois da morte de Saul, Davi finalmente assumiu o trono
e teve um reinado próspero de 40 anos. Teria sido melhor se ele não tivesse se envolvido num adultério com Batseba, a bela mulher de um dos seus soldados, chamado Urias. Quando soube que a mulher esperava um filho dele, Davi tentou contornar a situação, mas não teve jeito. Então, ele ordenou que Urias fosse colocado na frente da batalha, onde Urias acabou morrendo. Davi então se casou com a viúva. Só que Deus não gostou nada disso. O menino que Batseba esperava morreu, Davi sofreu muito, mas depois desse relacionamento nasceu Salomão, e a Bíblia diz que Deus o amou. No período do reinado de Davi, podemos incluir o livro de Salmos, porque a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Em 1 Reis, nós lemos que, quando Davi já estava bem velhinho, ele deu orientações a Salomão para que construísse o templo que ele havia planejado, mas que Deus o havia impedido de construir. Davi morreu, Salomão assumiu o trono, Deus lhe deu uma sabedoria extraordinária que chamava a atenção do mundo inteiro da época, e ele então construiu o templo conforme as orientações do seu pai. Nesse período, podemos inserir os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Salomão também reinou por 40 anos e teria sido um rei melhor se não tivesse se envolvido em tantas alianças políticas que resultaram em muitos casamentos e concubinatos, chegando a 1000 mulheres. Até então, o reino de Israel era um só, muito vasto e muito respeitado entre as outras nações. Mas Deus não se agradou da postura política e amorosa de Salomão. Depois da sua morte, por imprudência de seu filho Roboão, o reino foi dividido e ele ficou apenas com 2 tribos. Jeroboão, um homem comum, mas muito ambicioso, ficou com as outras 10 tribos. Assim, o território de Jeroboão ficou conhecido como Reino do Norte, ou Reino de Israel, tendo como a capital a cidade de Samaria, e a parte de Roboão ficou conhecida como Reino do Sul, ou Reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. O que nós lemos na Bíblia no restante de 1 Reis, no livro de 2 Reis, em 1 e 2 Crônicas, é uma narrativa de como os vários reis, tanto do norte quanto do sul, desenvolveram o seu reinado. Infelizmente, a maioria deles foi desobediente às leis de Deus. Por isso, podemos incluir aqui alguns dos livros proféticos, como Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. Todos estes foram profetas levantados por Deus para alertar o povo sobre os seus pecados, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. O Reino do Norte foi o mais desobediente, por isso recebeu a punição pelos seus pecados primeiro. Em 722 a.C., foi levado para o cativeiro pelo rei da Assíria, que era a grande potência mundial da época. O Reino do Norte se desintegrou por causa de casamentos mistos e foi desconsiderado como descendência de Abraão. Por isso, os samaritanos não se davam com os judeus, conforme nós lemos em João, capítulo 4, na história de Jesus com a mulher samaritana. O Reino do Sul, por sua vez, continuou pecando. E Deus continuou usando os profetas para avisar que o cativeiro também viria sobre a sua nação. E então, em 586 a.C., o Reino do Sul também foi levado para o cativeiro pelo rei da Babilônia, que era a potência mundial da época. Durante o período do cativeiro, Deus continuou usando alguns profetas para encorajar os judeus exilados. Podemos então incluir aqui 2 livros proféticos, Ezequiel e Daniel. E podemos incluir também o livro de Ester. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus trouxe o seu povo de volta para sua terra. Primeiro veio um grupo sob a liderança de Zorobabel e depois outro grupo sob a liderança de Esdras. O registro dessa parte da história e a reconstrução de Jerusalém, capital do Reino do Sul, está nos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois disso, Deus ficou em silêncio por 400 anos, até o dia do nascimento de Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João narram toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição.
O livro de Atos nos fala da ascensão de Jesus ao céu, da descida do Espírito Santo e a expansão da igreja pelo mundo afora. Durante esse período de expansão da igreja, nós temos todas as cartas do Novo Testamento, de Romanos a Judas, com orientações detalhadas para as novas igrejas locais que surgiam. E temos também o livro de Apocalipse, onde João narra as visões que Jesus lhe deu sobre o fim dos tempos. E a Bíblia termina a narrativa dos seus 66 livros com as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, voltarei em breve. E então João finaliza escrevendo: amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E essa é a história da Bíblia. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.